Fala pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre os 10 melhores celulares para comprar em 2025, para quem prioriza boas câmeras, e eu vou falar aqui dos modelos mais básicos até os mais avançados. Começando pelo Samsung Galaxy A15 5G, que foi lançado no Brasil como uma ótima opção de smartphone barato, sem deixar de lado os 128 GB de armazenamento interno, hein? Também a conectividade 5G, boas câmeras. Seu preço começa em R$ 850 na versão de 4 GB de memória RAM e pode chegar até R$ 1.100 na versão de 8 GB de memória RAM. Sua tela conta com um excelente painel Super AMOLED de 6.5 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, resolução Full HD Plus e generosos 800 nits de brilho. Ele tem um desempenho bastante limitado na versão de 4 GB de memória RAM, porém na versão de 8 GB ele fica bem ágil, unindo o processador MediaTek Dimensity 6100 com 8 GB de memória RAM, é esperado que ele tenha um desempenho bem mais aceitável dentro do que se propõe, para aplicativos básicos, aplicativos de redes sociais, podendo até jogar uns joguinhos ali um pouco mais pesados, né? Sobre suas câmeras, ele tem uma principal traseira de 50 megapixels, uma ultrawide de 8 megapixels e uma macro de 2. Já a sua frontal é de 13 megapixels, entregando resultado dentro do esperado para a categoria. Os vídeos na traseira dele têm uma estabilidade legal, são em Full HD 30 fps, assim como na frontal, porém na frontal a estabilidade da gravação não é muito boa. Ele tem NFC Wi-Fi de 5 GHz e Bluetooth 5.3. Mais um celular baratinho na área, dessa vez trata-se do Moto G34 com versões de 128 GB de armazenamento com 4 de RAM, custando em torno dos R$ 900, e uma outra versão de 256 GB de armazenamento com 8 de RAM, custando atualmente em torno dos R$ 1.200. Seu ponto forte é o processador Snapdragon 695, que somado aos 8 GB de memória RAM vão ter um ótimo desempenho, e seu ponto fraco é a sua tela de 6.5 polegadas IPS LCD com resolução HD, o que é quase que insustentável em 2025 você ter um celular assim. Não dá para ter um celular com 4 de RAM também, por isso eu te recomendo compre a versão com 8 de RAM. Outro ponto forte dele são as câmeras, a traseira com 50 megapixels na principal e também tem um pequeno sensor macro de 2 megapixels e a frontal é de 16. O Redmi Note 14 chegou com mudanças significativas em relação ao seu antecessor, trazendo mais bateria, processador mais potente e melhorias na câmera frontal. Atualmente seu preço médio é de R$ 1.200 na versão de 128 GB com 6 GB de memória RAM. Galera, ele é um celular com painel AMOLED de 6.6 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz, garantindo muita fluidez nas animações e navegação. Galerinha, ele tem o processador MediaTek Helio G99 Ultra, que roda praticamente qualquer coisa hoje em dia. E tem também um sensor de câmera traseiro de 108 megapixels que grava, infelizmente, só em Full HD, e uma frontal de 20 megapixels que faz excelentes fotos e traz uma estabilidade muito bacana. Galera, agora vamos falar de um intermediário muito bacana da Motorola, que é o Moto G75, lançado no Brasil naquele padrão, né? 256 GB, 8 GB de RAM, e ele tem aí um valor atual de R$ 1.600. Tem aí câmeras com 50 megapixels na traseira, tem também uma ultrawide de 8 megapixels e uma frontal de 16, tirando excelentes fotos. E ele é diferenciado, ele tem certificação IP68 contra água e poeira. Você pode emergir ele até 1,5 m de profundidade por 30 minutos. E outra coisa que me motivou a colocá-lo nessa lista é que ele grava em 4K tanto na frontal quanto na traseira. Isso é um custo-benefício muito grande, ainda mais que ele tem um processador Snapdragon 6 Gen 3, que traz também um desempenho muito bom e uma qualidade de imagem muito top. O próximo que vamos falar é o Redmi Note 14 Pro 5G, um smartphone com MediaTek Dimensity 7300 Ultra, que é um excelente processador, 256 GB de armazenamento, 8 GB de memória RAM, uma câmera traseira principal de 200 megapixels com estabilização ótica e vários recursos de IA, gravando em 4K, isso é muito bom, galera. Ele tem uma frontal de 20 megapixels e outro ponto importante é que ele tem IP68, trazendo resistência contra água e poeira, na faixa dos R$ 2.200. Agora vamos falar do Galaxy A55, smartphone com um design parecido com o do S24, S25, mas é um smartphone da linha A, que traz uma excelente tela AMOLED Full HD Plus de 120 Hz, uma câmera principal traseira de 50 megapixels, uma ultrawide de 12, uma macro de 5 e uma frontal de 32. Tanto na frontal quanto na traseira as câmeras dele gravam em 4K. E galera, ele é um celular com áudio estéreo. Cara, é um telefone bem moderno, bem maneiro mesmo, tá? Ele tem aí 256 GB de armazenamento interno, 8 GB de RAM, processador Exynos 1480, que esquenta um pouquinho, mas é bom. E galera, ele tem também IP67, trazendo proteção contra água e poeira. O Moto E50 Ultra representa o retorno da Motorola ao segmento de tops de linha não dobráveis no mercado brasileiro, com melhorias no desempenho,
novos recursos de IA para acompanhar a concorrência e zoom de até 100 vezes. Pois é. Ele chega para disputar com Samsung, Apple e Xiaomi nos segmentos de top de linha, porém custando bem menos. Ele é mais acessível, ele está em torno dos R$ 4.500 na data de gravação desse vídeo. No geral, ele tem um display POLED de 6,7 polegadas com resolução Super HD 144 Hz e um excelente nível de brilho. Galera, ele vem equipado com processador Snapdragon 8S Gen 3 da Qualcomm. Ele tem 12 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento e ele disputa assim com o S24 Ultra praticamente. Tá? No lançamento, a Motorola fez questão de ressaltar que ele tinha um dos melhores conjuntos de câmera lançados até hoje pela Motorola. Na parte traseira, ele tem uma câmera principal de 50 megapixels, uma ultrawide barra macro de 50 megapixels também e uma teleobjetiva de 64. Agora vamos falar simplesmente do melhor smartphone Android da atualidade. É claro que eu vou falar do Galaxy S25 Ultra da Samsung. É um smartphone top de linha com Snapdragon 8 Elite for Galaxy, ou seja, ele tem um desempenho aprimorado para esse smartphone, para esse aparelho em específico. E ele conta com 512 GB de armazenamento interno e 12 GB de memória RAM, que no momento está custando em média R$ 10.500 nessa versão. Galera, ele vem com uma câmera principal traseira de 200 megapixels, dois sensores telefoto com 50 megapixels com zoom de 5 vezes e de 10 megapixels com zoom de 3 vezes e ultrawide de 50 megapixels, a principal atualização nas lentes do aparelho. E acho importante mencionar que ele grava em 8K a 60 fps, pois é. Ele também tem uma câmera frontal de 12 megapixels que não mudou muito do modelo passado para cá, mas tudo bem. Ele vem aí com um excelente painel Super AMOLED, resolução 2K, 120 Hz de taxa de atualização. Galera, ele é incrível de verdade. E tem uma proteção do Gorilla Glass Armor 2. Além, é claro, de trazer 7 anos de atualização do Android. Mas agora vamos falar de um telefone que desbanca ali nas câmeras. Pois é, o iPhone 16 Pro Max tira fotos melhores que o Galaxy S25 Ultra. Infelizmente, eu tenho que admitir isso, mesmo eu gostando mais da Samsung do que da Apple. Vamos lá, vamos falar sobre o iPhone 16 Pro Max então. Ele é o mais novo iPhone da Apple e, galera, ele foi lançado em setembro de 2024 com um preço sugerido de R$ 12.500. Pois é, mas já está caindo o preço, ele já está custando em torno dos R$ 10.000. Ele foi lançado simplesmente com o processador mais potente que a Apple já fez, que é o Apple Bionic A18 Pro, e um conjunto de câmeras traseiro ainda mais avançado. Além da lente principal de 48 megapixels e telefoto de 12 megapixels com zoom óptico de 5 vezes, há uma lente ultrawide de 48 megapixels, salto quádruplo em relação à resolução da geração anterior. A Apple guardou as mudanças mais significativas para o conjunto traseiro de câmeras, que segue o triplo, mas ganhou upgrade na resolução da lente ultrawide e suporte à filmagem em 4K 120 fps. Pois é, galera, isso é incrível, né? Mas é isso, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada.